Olá pessoal, vamos falar mais um pouco desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, esse Deus que nos motiva dando exemplo do que Ele é capaz de fazer na nossa vida. E para falar que Ele nos motiva, que Ele faz na nossa vida, eu gostaria de pegar 3 pessoas que são muito comentadas dentro da Bíblia, que nos serve de exemplo para os dias de hoje. Pedro, Davi e Gideão. Pedro, certa vez, estava dentro de um barco, já era altas horas da madrugada, e o mar estava meio rebelde, o mar estava agitado. Todos eles estavam com medo, tinha várias pessoas. E de repente, nessa madrugada, o que ele viu um homem andando sobre as águas. E todos pensavam que era um fantasma, porque o medo do barco virar, o medo de morrer no mar, estavam com eles. E Pedro se levantou e falou: "Quem és tu?" E Jesus respondeu: "Eu sou Jesus." Ele falou: "Se você for Jesus, faça com que eu vá até ti." Ele falou: "Venha, Pedro." E Pedro teve a ousadia, no meio daquelas tantas pessoas que estavam no barco, a descer do barco e andar sobre as águas até a direção de Deus. Isso nos mostra que a confiança que Pedro tinha nessa pessoa chamada Jesus Cristo. E agora vamos falar outro exemplo que a gente dá para tirar aproveito para a nossa vida, de Davi, esse menino pastor de ovelhas. Quem falava um guri ia matar um gigante, um dos mais temidos. E Davi já era escolhido por Deus a ser um vencedor, a ser um rei. Como cada um de nós somos escolhidos a ser vencedores também nessa vida que nós temos. E não vai pensar que, como diz a história, Davi foi lá, catou a cordinha, pôs uma pedra, rodou, pum, bateu na cabeça do gigante e o gigante morreu. Não. Davi se preparou, ele foi treinado, ele se tornou um guerreiro, a se ter mais inteligência, mais astúcia. Ele foi treinado por um homem chamado Samuel. E Davi se fez um guerreiro. E quando ele foi enfrentar o gigante, ele tinha medo. Só que do teu medo, ele tinha uma confiança muito grande, que era em Deus. E é onde ele falou assim: "Eu estou revestido com os dons celestiais. Deus está comigo. O Senhor dos Exércitos é o meu rei." E aquela pedra que foi arremessada em direção ao rei foi o dedo de Deus que matou o gigante. Gideão tinha tudo para ser um derrotado. Ele cultivava trigo numa região onde mexia com uva. Aonde ele precisava mexer o trigo dele era no lugar que se moía uva. Para vocês terem uma ideia, é como se fosse bater concreto hoje. Um tem uma bitorneira e o outro tem que bater na enxada. Seria a dificuldade dele mexer com o trigo dele. Mas Gideão não se abatia por isso. O que Gideão fez? Ele fazia dessa dificuldade o que ele tinha de melhor a se dedicar. E Deus, olhando-se para ele dessa maneira, tornou-se um grande guerreiro, até que tudo o que ele precisava tinha para que ele pudesse depois moer o seu trigo. E foi um dos grandes guerreiros que se fala na Bíblia. E agora eu quero falar para vocês de 2 pessoas que eu vejo que eles fizeram da tua dificuldade a alavanca para o sucesso. Pessoas que vocês conhecem, pessoas que vivem no meio de vocês, como tantas outras vocês vão conhecerem, mas eu vou falar de 2 especialmente, que são 2 que eu tive o privilégio de conhecer. Um chama Luciano. Aos 15 anos trabalhava-se de servente no IAE dos Adventistas. O IAE é um centro universitário. E trabalhando-se de servente, ele tinha 2 opções: ou estudar, se dedicar, fazer com que o sol quente que batesse nas costas dele fosse motivação para que ele pudesse se dedicar aos estudos, ou mais tardar chegar a ser um pedreiro e por fim um mestre de obra. Mas o que ele fez? O sol nas costas e enxada calejando nas tuas mãos, ele se dedicou aos estudos. E hoje esse Luciano, ele é professor de economia no IAE dos Adventistas, na UNASP, que é o maior centro universitário da América do Sul. A escola onde ele bateu massa para rebocar, hoje ele é professor universitário. Porque ele tinha 2 escolhas: ou estudava, se dedicava ao que pudesse para poder ir para a sombra, ou ia virar pedreiro. Por quê?
A tua origem era muito humilde, filho de um carpinteiro e neto de um varredor de rua. Então hoje ele é o quê? Hoje ele é um professor de economia na faculdade da Unesp, em Campinas. Tenho a minha admiração por isso. Fez da tua dificuldade uma alavanca. Fez com que o sol que batesse nas tuas costas fizesse o sombreiro dos livros para que ele pudesse estudar. E aproveitando o ensejo, vou falar de uma prima dele, Franciane Lemes. Essa menina também, o que podia fazer? Mesma coisa, neta de um varredor de rua, filho de teve um aposentado que por motivo de um acidente de trabalho, então não podia te dar muitas condições futuras de trabalho. Ela tinha duas opções, tinha que passar numa faculdade federal, ou no mais tardar, não desmerecendo, ia ser uma doméstica ou casar em cima do lar. Franciane se dedicou demais aos estudos. Hoje ela é formada em doutorado na Faculdade Federal no Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer para vocês dessas duas pessoas? Eles pegaram a tua dificuldade e fizeram uma alavanca para que pudesse fazer o sucesso na vida. E conseguiram. E quero dizer para vocês o seguinte, se você fala que é filho de Deus, por que você tem dificuldade na vida? Se você é filho de Deus, você tem o DNA de Cristo na tua vida. Você tem o DNA de Cristo nas tuas veias. Você tem o DNA daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou o morto. Você tem o DNA nas tuas veias daquele que abriu o mar, daquele que deu ordem para que o vento se acalmasse. Você tem o DNA nas tuas veias daquele que morreu e ressuscitou para que te fizesse um vencedor. Então eu quero falar para vocês o seguinte nesse vídeo. Faça as suas dificuldades a alavanca para que você possa ser motivado e vencedor. Tiramos de Pedro a ousadia, porque na mente de qualquer um, jamais alguém poderia andar nas águas. Mas só existe duas pessoas que poderiam falar que andou nas águas, Cristo e Pedro. Os outros viram, então não vejam o sucesso dos outros, faça da tua vida um sucesso. Davi, medo? Tem, todos nós temos medo, nós somos humanos. Mas ele teve a confiança e a coragem de enfrentar os teus problemas sem importar o tamanho. Gideão, é complicado falar com a pessoa e mexer com trigo onde se mexia com uvas, mas era o que ele tinha no momento, até se fazer grandes vencedores. Essas duas pessoas que eu citei, Luciano e Franciane, fizeram das suas adversidades a dedicação aos estudos para se formarem. Então vamos iniciar um novo ano muito breve, estamos no final do ano. Faça das suas dificuldades a alavanca, a motivação do teu vencer. Você tem o DNA de Cristo em tuas veias. Fique em paz, acredite em você, faça o que você pode naquilo que você tem, mas seja o melhor. Um abraço e fique em paz.